O estoico Epiteto e a verdadeira liberdade. Segundo Epiteto, nossa maior responsabilidade recai sobre o que podemos controlar, como ações e desejos, enquanto o restante não nos pertence. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas, de outrem. Com essa citação, Epiteto já nos dá um claro panorama das suas opiniões. Ele nos mostra que, apesar de fazermos parte de um contexto que vai além da nossa própria individualidade, a nossa maior responsabilidade está sobre o que nos pertence, e é a partir de nós que poderemos ajudar a mudar o que está fora de nós. Epiteto, filósofo estoico que nasceu em Hierápolis em 55 d.C. e faleceu em Nicópolis em 135 d.C. Viveu uma boa parte de sua vida em Roma, na condição de escravo, a serviço de Epafrodito, homem arrogante e cruel que foi secretário de Nero. A tradição histórica nos revela que Epiteto sofria muitos maus tratos e que em uma das sessões de tortura a que foi submetido, teve uma de suas pernas quebrada, o que o deixou manco pelo resto de sua vida. Apesar da crueldade de Epafrodito, ele teve a oportunidade de estudar com Caio Musônio Rufo, filósofo estoico do século I, nascido na região de Volsínios, na Etrúria, Itália. Não se sabe ao certo a data de sua manumissão, libertação geral. Acredita-se que ele tenha se tornado um homem livre em decorrência da morte de Epafrodito. O nome Epictetus vem do grego e quer dizer comprado ou adquirido. O seu verdadeiro nome, infelizmente, não é conhecido. Por volta do ano 93 d.C., ele foi exilado pelo imperador Domiciano, juntamente com outros filósofos residentes em Roma. Migrou para Nicópolis, no noroeste da Grécia, onde fundou sua própria escola de filosofia. O Encheiridion de Epicteto, Manual de Epiteto, e Diatribes, Discursos, são as suas duas obras conhecidas, que foram editadas pelo seu discípulo, Flávio Arriano Xenofonte de Nicomédia, que também veio a se tornar historiador de Alexandre, o Grande. Ao lado de Sêneca de Córdova, 4 a.C., 65 d.C., e do imperador filósofo Marco Aurélio, 121 d.C., 180 d.C., Epiteto compõe um grupo de filósofos que ficou conhecido como Novos Estoicos. Na antiga Grécia, havia grandes espaços ao ar livre conhecidos como ágoras, onde os cidadãos de todas as partes costumavam se encontrar. Essas praças eram ladeadas por feiras livres e prédios públicos. Nos seus limites, colunas monumentais eram adornadas com imagens de deuses, batalhas, colheitas e acontecimentos cotidianos. Aquelas colunas eram chamadas de estoa, que em grego significa portão. Elas formavam imensos corredores protegidos. Ao longo desses corredores, entre os anos de 333 a.C. e 263 a.C., Zenão de Cítio, considerado o primeiro filósofo estoico, começou a reunir pessoas em torno de si para refletirem sobre a ideia de que a noção de viver segundo a razão é o que significa o senso de responsabilidade. Por costumarem se reunir nas estoas, esses primeiros filósofos começaram a ser chamados de estoicos. As suas ideias, por séculos, têm influenciado muitas gerações de filósofos, os quais vêm ao longo do tempo amadurecendo não só uma teoria, mas uma prática de conduta moral, em que a razão é o que deve governar todas as atitudes de um homem sábio. Epiteto, depois de ter tido acesso a todos aqueles ensinamentos, mas principalmente por ter sentido na própria pele a necessidade de resignação, compreendeu que os apegos, as paixões, as vaidades, a arrogância, etc., não poderiam dar ao homem que procura verdadeiramente o autoconhecimento, o combustível, para desenvolver as virtudes necessárias para alcançá-lo.
Ele entendeu que virtude é tudo aquilo que une o homem à sua verdadeira essência. É agir de acordo com a sua própria natureza, sem ser escravizado por seus desejos. É aceitar as coisas da maneira que elas realmente são. Ele tentou responder a duas questões: como viver uma vida plena e feliz? E como ser uma pessoa com boas qualidades morais? Em sua opinião, e também na dos demais filósofos estoicos, a virtude é o único bem e o vício é o único mal, sem termos intermediários. Segundo Epiteto, todas as coisas, inclusive nós, os seres humanos, temos uma natureza divina. Todas as coisas estão no seu devido lugar, exatamente como deve ser. Tudo se completa com a mais absoluta perfeição. Epiteto nos ensina que viver de acordo com a nossa natureza, isso sim, é a verdadeira virtude. E que só um homem virtuoso pode alcançar o autoconhecimento, a sabedoria e a paz. Para ele, a virtude é o único bem da vida. E viver de acordo com a virtude significa viver conforme a natureza, com a razão, no sentido cósmico e universal. Ele diz que o lado patológico da realidade humana é constituído pelos afetos e pelas inclinações, consistindo a virtude na liberdade, diante deles, dominando-os. Ele tentou vivenciar essa sabedoria. Um homem simples que foi escravizado e que, por uma questão de sobrevivência, teve que aprender a suportar a dor. Um grande filósofo que eternizou o seu legado, não só através de seus pensamentos, tratados ou publicações editadas por seus discípulos mais próximos, mas também pelo exemplo de sua própria vida. Por quase 2000 anos, os seus ensinamentos vêm influenciando a humanidade. Os ensinamentos de um homem simples e humilde, que não teve posses e que, a bem da verdade, não precisou delas. A verdadeira riqueza de sua vida e de sua obra está em ele ter conseguido superar a dependência dos desejos sensíveis, materiais e mundanos. Em ter não só em teoria, mas na prática, entendido que o verdadeiro valor das coisas não está no que esperamos que elas possam nos oferecer. No que diz respeito à religiosidade e ao misticismo, ele retorna à tradição cínica, corrente filosófica representada por Antístenes e por Diógenes de Sinope, simplificando-a e tornando-a em filosofia do imediato e do universal. Ele expõe essas ideias sob a forma de exortações morais, atribuindo a elas um certo misticismo e religiosidade, que valorizam o ascetismo e a resignação. Assim como o apóstolo Paulo, que dizia "bom soldado de Cristo", ele também considerava-se um soldado, dedicando-se à missão moral. Talvez possamos resumir tamanha sabedoria com a compreensão de uma simples frase de Epiteto: somos o que somos e o que devemos ser. Tudo o que precisamos para sermos felizes já está em nós, já nos pertence. O entendimento de que devemos viver de acordo com a nossa natureza e que o nosso crescimento moral depende unicamente da nossa aceitação é a verdadeira fonte para o desenvolvimento de todas as nossas virtudes. O homem não é o que ele deseja. Os nossos verdadeiros valores, a nossa verdadeira identidade, encontram-se nas nossas qualidades humanas e, por assim dizer, divinas. O desapego, a aceitação e o respeito por nós mesmos e por todos e tudo o que nos cerca são as mais nobres conquistas que podemos e devemos alcançar. E isso se faz através do desenvolvimento das virtudes. Não é uma tarefa fácil. Então, como podemos conseguir? O próprio Epiteto nos responde: sucesso é encontrar aquilo que se tenciona ser e depois fazer o que é necessário para isso. O nosso bem, tal como o nosso mal, não existem senão na nossa vontade. Comprometermos-nos com o desenvolvimento das virtudes é tentar e conseguir eliminar de nossas vidas o que é oposto a elas. Todos os vícios, todo o egoísmo, todos os atos e pensamentos contaminados pelos desejos e pela arrogância, afastado da paciência, do otimismo, da compaixão, da tolerância, do perdão, da coragem, etc. Estaremos cada vez mais longe de nós mesmos, pois essas são as representantes da nossa verdadeira essência. Não existe uma receita pronta que sirva para todos, afinal,
Cada um de nós vive a sua própria realidade. Nossas limitações e nossos entendimentos diante da vida são diferentes. Só a humildade, o verdadeiro autoconhecimento e a busca sincera pela verdade podem nos levar ao caminho de elevação, e esse caminho é interno, é íntimo, é só nosso. Bem lá no fundo, é possível que todos nós sejamos um pouco estoicos. Superemos os nossos desejos e conquistemos as nossas virtudes. É possível. Ser estoico, ou pelo menos tentar viver de acordo com esses ensinamentos, não é se acovardar diante das dificuldades e aceitá-las passivamente. É procurar, como nos diz Epiteto, perceber o que é responsabilidade nossa e o que não é. Tudo que for causado por agentes externos, não podemos deixar que afetem as nossas atitudes, crenças e posturas. Estando libertos dessas influências, seremos livres. E de posse dessa liberdade, poderemos aproveitar melhor a vida, fazendo valer cada segundo uma verdadeira eternidade, que pertence unicamente a cada um de nós.